Mas e o bode, o primeiro bode que é para o Senhor? Não está falando de Jesus? Está falando, mas não é bode peludo, que você está falando que tem a ver com Edom, com Esaú. O bode que é apresentado vivo e que não morre, que não tem derramamento de sangue, que não tem o corpo queimado, todo sacrifício que representa Cristo, ele tem ou sangue derramado ou o corpo queimado. Quando não, ambas as coisas, e um cheiro agradável para o Senhor. Agora o bode que é para Azazel e não para o Senhor, já fazendo uma separação aí, esse é apresentado vivo. E além do mais, os pecados são postos sobre ele, está levando a culpa de todo o pecado, está sendo responsabilizado por tudo o que o povo fez. Mas como o povo também tem culpa por ter... Olha que coerente. No final das contas, o diabo não vai ser culpado por todos os pecados do mundo? Vai, mas cada homem não teve a sua oportunidade, não pecou. Israel, por exemplo, que foi induzido ao pecado, ou o próprio Adão, não teve a sua escolha, foi induzido pelo diabo, mas não teve a sua escolha, não teve parte na culpa? Teve. Essa parte, o primeiro bode pagou, através do sangue. Agora, o responsável por tudo, que é o pecador desde o princípio, foi representado no bode que é para Azazel. Então não é nada por acaso a questão de um carneiro e de um bode. Claro que Deus está representando reinos com eles, mas não é nada por acaso a questão deles estarem brigando e apontando para o santuário, para a purificação do santuário, que é feito no dia da expiação, um pouquinho antes do tabernáculo, apontando para o tempo do fim. E nesse contexto ter tardes e manhãs. Você vê quantas coisas apontando para um tempo final? Tardes e manhãs, carneiro e bode falando do dia da expiação, tanto é que fala de purificação do santuário, que é feito no dia da expiação, apontando tudo para os tabernáculos, as expressões tempo do fim, e ainda mais quando você vai ver, descobrir na palavra hebraica, que aquele bode peludo está falando de Edom, aí você enxerga a besta final. E tardes e manhãs, quando Deus está usando as expressões tardes e manhãs, por isso que ele usou essa expressão tardes e manhãs, ao invés de falar por 2.300 dias e o santuário será purificado. Por isso que usou a expressão tardes e manhãs, para ampliar a revelação. Porque nós nos lembraríamos também de Gênesis. Deus apontando as tardes e manhãs até chegar no sétimo dia, que é o tempo do descanso. Sétimo dia, em paralelo com a sétima festa, que é os tabernáculos, e em paralelo com o que foi prometido para a sétima igreja, se assentar no trono, que está dentro do tabernáculo de Deus, que está em paralelo com a última trombeta, está em paralelo com a última taça, com o dia do descanso, os setes, né? E está em paralelo também com a última semana, que está no fim, e não no tempo de Estevão. Então, esses setes, eles estão em paralelos, que é no final das 70 semanas. Então você vê a profundidade, o nível de profundidade do capítulo 8. Por isso que Deus usa aquele contexto histórico do bode peludo, para nesse contexto profetizar o tempo do fim. E agora, quando a gente olha para o bode peludo, a gente já não enxerga os gregos, ou Antíoco Epífanes, a gente enxerga Edom. Os bodes que eram usados em Levítico 23, lá está apontando para o nome Esaú. E não é somente isso. Para falar da besta final, sendo o Islã, Edom, Ismael, não é somente isso. Tem os versos de Isaías, todos conectados e relacionados, fora a realidade que os nossos olhos podem contemplar pela internet. A Arábia, o mundo islâmico, a Arábia Saudita, dominando, em segundo lugar no mundo, dominando o petróleo, que domina as nações. Por que você acha que os Estados Unidos, Brasil, eles abrem a porta para o islamismo? No Brasil, os Estados Unidos é pobre em petróleo e necessita do petróleo para poder produzir tudo que você vê de plástico, de material, todas essas coisas que nós vemos aqui, ó, tem maquiagem, tem tudo que é de vários materiais de plástico, mas o que eu posso dizer? Tipos de borracha, tudo que o mundo precisa para construir esse império usa do material primário que vem do petróleo. Quando você vê qualquer vídeo de petróleo, da origem dele, quais são os países ricos, você vai ver que a Arábia Saudita, o Irã, eles praticamente dominam. E quem domina o petróleo domina o mundo. O petróleo domina a bolsa de valores. Então, as nações têm que realmente abrir as pernas para a Arábia Saudita. Porque se eles param de
de distribuir dessa riqueza para as nações, elas vão produzir como? E assim, a Arábia Saudita vai se enriquecendo com o dinheiro das nações. Bom, deu para perceber aí que eu dei um passo lá na frente, que eu ia explicar essas coisas lá na frente, mas eu achei necessário. E o que importa é você pôr na sua mente que um carneiro ou um bode, no mesmo contexto de purificação do santuário, de tempo do fim, não estão aparecendo por acaso. Não é à toa que em Mateus 25, quando Jesus está a falar da grande tribulação, e ele fala, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Jesus apontou, falando do abominável da desolação, na frente dele, ele apontou para algo passado. O abominável da desolação é esse daqui de Daniel 8, que faz cessar a oferta de manjares, que profana o santuário de Deus, num contexto histórico. Jesus apontou para um contexto histórico e realmente ele tem que falar, quem lê entenda. Porque Jesus sabia que quando a gente fosse ler, a gente ia falar, mas está falando do tempo da Grécia? Como? Aí vem o anjo Gabriel, Daniel não entendeu a visão, você vê no finalzinho do capítulo 8, Daniel não entendeu. Aí vem o anjo Gabriel, quando Daniel estava orando na hora do sacrifício da tarde, vem o anjo Gabriel e fala, Daniel, vim te explicar a visão. Desde o momento que você começou a orar, saiu a ordem, eu vim. Atenta nas minhas palavras e entende a visão. Daniel esperava agora. Bom, agora eu vou entender as 2.300 tardes e manhãs. Ele vai falar de novo de uma maneira mais clara. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E vai falando, vai cortando as semanas. Quando chega na última semana, ele corta no meio e fala, na metade da semana, ele fará cessar a oferta de manjares. Daniel tinha que atentar nas palavras e lembrar do capítulo 8. Opa, o capítulo 8, quem faz cessar a oferta de manjares é o chifre pequeno. Ele é a transgressão assoladora. Fará cessar a oferta de manjares. Fazendo o quê? E oferta de manjares é o quê? Oferecido tardes e manhãs. Ou seja, o anjo Gabriel já está dando uma chave para o profeta Daniel e para todos no futuro, de que as 2.300 tardes e manhãs, ela é uma profecia tão menor, tão pequena, que ela cabe dentro, se ajusta corretamente, dentro da metade da última semana das 70. Ao contrário do que os adventistas afirmam, que os 2.300 anos é uma profecia maior, dada a ordem em Neemias, final da profecia. Ele falou, basta você saber quando que foi dada a ordem, eles falam. Basta você saber quando que foi dada a ordem, Neemias. E aí é só você calcular, e aí você tem o tempo do fim, 1844. Então, os 2.300 anos é uma profecia maior e as 70 semanas é uma profecia menor, que coube lá no tempo de Estevão. O que o anjo Gabriel está falando é totalmente ao contrário. As 70 semanas é uma profecia maior. As 2.300 tardes e manhãs ela é tão pequena que ela cabe na metade da última semana. Por que ela cabe na metade da última semana? Porque não está falando a respeito de 2.300 dias e muito menos anos, e sim do tempo em que a oferta de manjares é retirada. E essa é a explicação do capítulo 8. E quem faz cessar a oferta de manjares no capítulo 8 é o abominável da desolação. Esse mesmo que em Daniel 9 vem sobre as asas das abominações, o assolador. A primeira vez que você está assistindo esse vídeo vai ser um pouquinho mais complicado, mas a segunda vez que você for assistir lendo a palavra de Deus não vai ser mais complicado. Então, assista de novo esse vídeo. Se você não está entendendo agora, escolhe um outro dia, com mais tempo, com a cabeça mais livre, e assiste de novo, mas se possível, leia tudo. Então, em Daniel 9, foi explicada essa visão, a respeito de um contexto histórico. Jesus aponta para ela. Paulo, quando vai falar do anticristo, ele usa versos que estão em Daniel 11, que é a explicação de Daniel 8. Agora, presta atenção. Em Daniel 9, foi explicado sobre as 70 semanas para Daniel. Mas ele não entendeu mesmo assim. E deixa eu falar uma coisa. Deus já sabia desde o princípio que Daniel não ia entender. Por isso que eu disse que a maneira que Deus explicou foi uma maneira em que Daniel iria entender em partes a visão. E ele não iria entender. Mas aquele que é mais sábio que Daniel, esse entendeu. Esse foi um dos propósitos para que Deus explicasse dessa maneira. Ou será que vai dar esse caso? Deus falou para Gabriel, eu vou dar uma visão para Daniel. Você vai estar nessa visão. Você não vai na terra. Você vai estar nessa visão. Essa visão é a respeito da Pérsia e da Grécia. Vou usar o meu santuário, a purificação do santuário. Vou usar a expressão tardes e manhãs e você vai explicar para Daniel, ok?
Aí deu a visão para Daniel, na própria visão. Foi explicado e Daniel não entendeu. Você acha que Deus falou, pensei que Daniel fosse entender a visão, agora como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou... Anjo Gabriel, agora eu acho que eu vou... Ele não entendeu assim, então eu vou explicar através de 70 semanas. Quem sabe ele não entenda. Mas aí agora você vai na terra. Aí Daniel estava orando, na hora do sacrifício da tarde, Deus falou, olha, certinho, hora do sacrifício da tarde. Bateu certinho, vai lá explicar a visão, mas agora explica através de 70 semanas. Quem sabe ele não entenda. O anjo Gabriel chegou lá e falou, Daniel, vim te explicar a visão que você disse que não entendeu. Ou pelo menos a parte da visão que você não entendeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E tá, depois assim, depois, sabe, entende, né? Vai ser cortada as semanas e tal. E aí acabou a explicação e Daniel não entendeu. Daniel não entendeu porque em Daniel 10 é continuação. Você vai ver que Daniel não entendeu. Aí você acha que Deus falou, poxa, não entendeu através das 70 semanas. Vai lá, de novo. Explica para Daniel a visão. Ele vai estar me buscando lá, ó, se humilhando, não come direito, não unge os cabelos. Vai lá explicar para ele. Ele tá se humilhando. Aí o anjo Gabriel vai e o príncipe da Pérsia barra o anjo Gabriel. Aí Deus fala, ai, piorou as coisas agora, ó. Não sabia disso. Eu não sabia que Daniel iria demorar tanto para entender a visão e que agora eu envio o anjo Gabriel e o príncipe da Pérsia barrou ele. Iria barrar ele. Você acha que isso daí aconteceu com Deus? O anjo Gabriel, ele está visível, né? Na visão do capítulo 8, em Daniel 9 e na visão do capítulo 10. Eu creio que a visão do capítulo 7 também foi explicada pelo anjo Gabriel, mas foi em visão. Em Daniel 8 também foi em visão. E não foi por acaso, você tem que se perguntar, mas por que em Daniel 9 o anjo Gabriel teve que ir na terra? Sem intermédio de visão, teve que ir na terra. Por quê? E mesmo assim, Daniel não entendeu. Se Deus sabia que Daniel não ia entender já em Daniel 8, por intermédio daquela visão e aquele tipo de explicação, por que Deus já não explicou de uma maneira que Daniel fosse entender? Aí Deus mudou o jeito de explicar através de 70 semanas e Daniel também não entendeu e Deus já sabia. Por que Deus já não explicou de uma maneira que ele fosse entender? E por que já não deu em visão? E Daniel ainda não entendeu através das 70 semanas. E aí Deus mandou o anjo Gabriel para explicar a visão. Você acha que quando Deus mandou o anjo Gabriel, não sabia que o príncipe da Pérsia ia barrar o anjo Gabriel por 3 semanas? Claro que sabia. Mas o que Deus está mostrando para todos os homens aí? Algo maravilhoso. É algo tão grande que eu vou ter que pegar essa parte e passar para frente, para explicar depois. Mas uma parte eu vou explicar agora. Foi para que a gente entendesse em Daniel 9, o próprio anjo Gabriel vindo na terra para explicar 70 semanas, o diabo já ficou de olho. Porque poderia ter explicado por visão. Olha, em Daniel 10, Deus poderia ter poupado a batalha nos lugares celestiais. Sabe que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais? Paulo estava com Daniel na cabeça aí e com a mensagem das 70 semanas. Da onde ele tirou? Que em Efésios 2, ele fala que o diabo é o príncipe das potestades dos ares. Foi o príncipe da Pérsia que barrou Gabriel. Não está falando de um homem, não está falando de qualquer anjo. Então, Deus fazendo dessa maneira, enviando o anjo Gabriel na terra numa realidade para explicar a visão do capítulo 8, é algo que chamou muito a atenção do reino das trevas. Tanto é que Daniel não entendeu, e foi de propósito que Deus fez que Daniel não entendesse a totalidade da visão, para que quando fosse enviar o anjo Gabriel de novo, houvesse aí um confronto das trevas, para que a gente entendesse quão maravilhosa é essa mensagem, a ponto de que, de uma maneira desesperada, o diabo se colocasse entre o céu e a terra, não deixando o anjo Gabriel vir entregar essa mensagem para Daniel. Isso é muito profundo mesmo o que está acontecendo, o que estava acontecendo nesse momento. Então Deus, ele tinha tudo esquematizado, muitos propósitos de Deus estavam sendo firmados para que no futuro o diabo fosse revelado, as suas intenções, o que ele detesta, o que ele faz de tudo para que o homem não entenda, que está relacionado com essa mensagem, porque
Em Daniel 9, as pessoas pensam que o diabo não entende as coisas. Eu vou mostrar para você que o diabo é mais sábio que Daniel. Na hora que o anjo Gabriel estava falando sobre as 70 semanas para o profeta Daniel e dando os cortes, o diabo já estava fazendo a soma, calculando semanas de anos, porque já sabia que o povo tinha ficado cativo por causa da transgressão das semanas de anos, e viu que na semana 69 estava falando claramente de Cristo no futuro, que isso ia ser uma mensagem tremenda para falar de Cristo. E no final das 70 semanas, justiça eterna estabelecida, fim de pecado, a morte, ela só entra através do pecado. Se tem fim de pecado, logo a morte chega ao fim. Ou seja, as obras do diabo estão sendo desfeitas. Ele viu ali, praticamente, quando você lê Daniel 9 sobre as 70 semanas e as 7 maravilhas que está confirmadas no final das 70 semanas, você vê um reino estabelecido. O diabo olhou, quando o anjo Gabriel falava, ele olhou aquele nível de revelação para os filhos dos homens. Ele, na próxima vez que o anjo Gabriel desceu, ele barrou. Você entende porque as primeiras vezes foram em visões e as últimas vezes que o anjo Gabriel entrou em cena para explicar a visão foi fato real, sem ser por intermédio de uma visão, embora que a visão também é real, fala coisas reais, mas foi uma visão, agora ali já é realidade. E em Daniel 10, a prova de que Daniel não entendeu a explicação das 70 semanas, que é a explicação que traz a revelação das 2.300 tardes e manhãs da visão do capítulo 8, é essa. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltsazar, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Qual visão? A do capítulo 8, que foi explicada em Daniel 9 através de 70 semanas que ele não entendeu, e nessa última vez ele entendeu. E essa última vez a explicação vai até Daniel 12. Daniel entendeu o que estava sendo falado lá através das 2.300 tardes e manhãs, que ela coube ali nas 70 semanas. Daniel entendeu que as 2.300 tardes e manhãs eram o mesmo de tempo, tempos e metade de um tempo, que é a última parte da última semana. Daniel entendeu isso. O que ele não entendeu foi aquele acréscimo final, os 1.335 dias. Aí isso ele não entendeu. Aí Deus falou, sela o livro. Isso daí está para o tempo do fim. E aqui em Daniel 10, no verso 1, está escrito, e ele entendeu a palavra, essa palavra é a que foi falada até Daniel 12, e teve entendimento da visão. Ele entendeu. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o Tigre. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido, a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão. Só para abrir aqui só para destacar algo aqui. Esse está falando de Cristo, né? Esse que ele viu, olhos como chamas de fogo, pés de bronze polido como bronze. Diz que a voz era como de uma multidão, como de muitas pessoas. Lá em Apocalipse 1, fala que a voz dele era como de muitas águas. Através desses 2 textos, já está falando que uma multidão são muitas águas. E quem são essas muitas águas? Uma multidão de pessoas. Quem são essas? As quais Cristo estaria falando no futuro. Por intermédio delas, na terra, Cristo estaria falando por essas pessoas. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande tremor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. O que aconteceu com João, lá em Apocalipse 1, que é uma
Continuação. E eis que uma mão me tocou, e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Aí Daniel disse: ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, tá vendo como ele não tinha entendido a explicação, a visão do capítulo 8, que foi explicada através de 70 semanas? Desde que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Não é mais visão aqui. Mas Daniel fala: só eu vi a visão. Mas essa visão que Daniel está falando não é uma visão do qual ele estava dormindo, de que não era real. O príncipe da Pérsia barrou ele. O príncipe da Pérsia barrou o anjo Gabriel. Agora vim fazer-te entendido o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Palavra-chave. Porque essa palavra últimos dias, ela se encontra em Daniel 2. Lembra? Na estátua? Vem uma pedra e bate nos pés, que era parte de ferro, parte de barro, de lodo. Estavam misturados. E aí a pedra, que foi cortada sem auxílio de mão, bate nos pés e tudo vira pó. Aí Daniel falou: o grande Deus que revela mistérios, falando a respeito da Babilônia. A Babilônia que Nabucodonosor falou, essa é a grande Babilônia. Mistério. Aí Daniel falou: o grande Deus que revela mistério revelou ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. A visão aqui tá de Daniel 10, tá vendo que a visão busca aquela do capítulo 2 também. A visão fala a respeito dos últimos dias. E como está explicando aqui agora 70 semanas, vai explicar com mais riquezas sobre as 70 semanas que ele não entendeu, que ele não havia entendido no começo da explicação, né? Mas que no final ele mesmo fala antes: eu tive entendimento da visão. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Lembra que foi falado nas 70 semanas? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade, englobando os últimos dias. E aqui diz: vou falar o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias. Pois a visão se refere ainda a dias distantes. Usou a mesma palavra que está em Daniel 8. A visão se refere ainda a dias muito distantes. Ao falar ele essas palavras, abaixei o rosto em terra e emudeci. E eis que um que tinha semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei. E disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não retenho força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Pois quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Então tornou a tocar-me um que tinha a semelhança de um homem, e me consolou, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tê bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Ainda disse ele: sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Tá vendo agora usando a linguagem Pérsia e Grécia? Isso quer dizer que está explicando a visão do capítulo 8. Contudo, eu te declararei o que está gravado na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Presta atenção agora. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Você vê que vai falar de um confronto entre Pérsia e Grécia. Não está difícil de ver aqui é a explicação do capítulo 8. Agora, presta atenção o que Deus fez. Muitos entendem, né? E não tem como não entender que a visão do capítulo 8 está sendo explicada aqui. Só que presta atenção no trocadilho que Deus fez. Em Daniel 8, Deus deu a visão, sabendo que Daniel não iria entender tudo, mas parcialmente. E o anjo Gabriel também sabia disso, que era em visão que o anjo Gabriel iria explicar. E aí é como se Deus tivesse falado para Gabriel: Daniel não vai entender, mas alguém vai entender.
Alguém que é mais sábio que ele vai entender o que eu quero dizer. Mas Daniel não vai entender. Ele vai orar, ele vai se humilhar para entender. E aí eu vou mandar você, Gabriel, em Daniel 9, na terra, não por intermédio de visão. Explica a visão para ele que ele não entendeu, mas agora explica através de 70 semanas. Amplia a revelação. E o anjo Gabriel foi e explicou. E o anjo Gabriel sabia que com aquela explicação, Daniel ainda não ia alcançar a plenitude da compreensão da visão do capítulo 8. Mas foi explicado através de 70 semanas. De uma maneira que Deus deu a visão e a explicação de uma maneira em que Daniel não entendesse, que o diabo entendesse e que ficasse de uma maneira em que a gente tivesse que fazer cálculos. Como eu disse, muitos propósitos de Deus sendo firmados. E aí Daniel não entendeu, e Deus sabia, e o anjo Gabriel sabia. E aí Deus agora disse, Daniel não entendeu a explicação a visão do capítulo 8 com a explicação das 70 semanas. Agora vai e explica as 70 semanas para ele pela última vez. E aí em Daniel 10, o anjo Gabriel veio explicar as 70 semanas, não veio? E você vai ver que logo no começo fala, eu vim te declarar o que vai acontecer com o teu povo nos últimos dias, ou seja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Só que agora, na hora que ele foi explicar as 70 semanas, ele está usando a linguagem do capítulo 8, das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, a primeira vez, Deus deu a visão para Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, com todo aquele contexto de informações, e Daniel não entendeu. Aí Deus falou para Gabriel, vai e explica através de 70 semanas. Foi e explicou a visão do capítulo 8 através de 70 semanas. Tá vendo Deus trocando o jeito de explicar? Primeiro, 70 semanas explica 2.300 tardes e manhãs. A visão do capítulo 8. Depois, 2.300 tardes e manhãs explica 70 semanas. É isso que está acontecendo aqui. Lendo todo esse capítulo, vai ficar muito grande para ler tudo, vai ter muito esse negócio de rei do sul, rei do norte. Para explicar isso daqui é um estudo continuação desse, né, que eu não quero fazer muito grande porque as pessoas vão ver aí as muitas partes do vídeo e não vão assistir por isso. Eu vou pegar os versos-chave aqui desse capítulo. A partir do verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Aqui começou a explicar detalhes de Daniel 8, da transgressão assoladora, que é o abominável da desolação, e que é o chifre pequeno explicado lá em Daniel 9. Na metade da semana ele faz cessar a oferta de manjares. Se levantará um homem vil, o qual não tinha dado a majestade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. E as forças inundantes serão varridas diante dele, e serão quebrantadas, como também o príncipe do pacto. Contexto histórico, que precisa de Macabeus. E depois de feita com ele a aliança, não foi falado que ele faz uma aliança na metade da semana? E depois ele faz cessar a oferta de manjares? Isso aparece em Macabeus. E aqui, depois da aliança feita com ele, essa aliança é aquela da metade da semana. Que ele faz uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele usa de engano. Ó. E depois da aliança feita com ele, usará de engano. Aqui ele quebra a aliança. Ele começa a pôr a abominação desoladora. E subirá e tornará forte com pouca gente. Virá também em tempo de segurança sobre os lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul sairá em guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, pois maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele será varrido por uma inundação, e cairão muitos traspassados. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e assentados à mesma mesa falarão a mentira. Esta, porém, não prosperará, porque ainda não virá o fim do tempo determinado. Essa expressão fim do tempo, ela só está invertida, mas é o mesmo tempo do fim de Daniel 8. Em Daniel 8 vai aparecer duas vezes o tempo do fim e aqui o fim do tempo determinado. Então já é a terceira vez.
E mais uma vez, o tempo do fim vai aparecer em Daniel 12. 4 vezes aparece isso. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra o santo pacto. E fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado voltará, entrará no sul, mas não sucederá desta vez como na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Por isso voltará e se indignará contra o santo pacto, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. Aqui são os violadores da aliança. Abandonar o santo pacto é uma apostasia. Por isso que Paulo fala de apostasia antes do dia da vinda do Senhor. A apostasia e manifestação do homem do pecado. Daqui que Paulo tirou. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário. Tá vendo? Falando do santuário profanado. Está explicando Daniel 8 aqui. Também, é claro, está explicando Daniel 9. Isto é, a fortaleza. E tirarão o holocausto contínuo. Tardes e manhãs. Está vendo? Explicando as tardes e manhãs. Quem é que faz cessar o holocausto contínuo em Daniel 9? Que é a explicação do capítulo 8. O abominável da desolação não é Cristo, que faz na metade da semana com a sua morte, faz cessar o sacrifício contínuo. O mesmo que faz cessar o sacrifício contínuo, o que ele faz? Vamos ler? E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, e estabelecendo a abominação desoladora. É o que está falando em Daniel 9. E na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que é tardes e manhãs, e sobre as asas das abominações, aqui a abominação, e sobre as asas das abominações, Daniel 9, virá o assolador. E tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Por quanto tempo dura isso? 2.300 tardes e manhãs. Em Daniel 9. Só mudou o jeito de explicar. Metade da semana. Se na metade da semana ele faz cessar a oferta de manjares, por quanto tempo a oferta de manjares é retirada? Pelo fim da última metade da semana, 3 anos e meio. Por quanto tempo dura a visão da transgressão assoladora e do santuário que foi entregue para ser pisado em Daniel 8? 2.300 tardes e manhãs. Essas 2.300 tardes e manhãs, pela explicação, tem que estar dentro da última semana do profeta Daniel. Tem que estar dentro. Então Deus está contando de fato os sacrifícios que, para serem realizados 2.300, precisa de 3 anos e meio do calendário lunar. Ainda aos violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas, mas ao povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Alguns apostatam da fé, outros farão proezas. Aqui está o tempo das 2 testemunhas, profetizando. Mas olha o que acontece. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, por muitos dias cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Isso são armadilhas. Se ajunta ao povo de Deus com armadilhas para entregar o povo. Denunciar o povo. É o que Jesus fala no contexto de grande tribulação, no contexto final, que muitos odiarão, que os seguidores dele, de Jesus, serão odiados por muito por causa do nome dele, e pais entregarão a filhos, e filhos entregarão a pais. Sabe? Uns vão odiar os outros e entregar os outros. Por isso que o amor se esfria. Olha o verso 35. Alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo. Apareceu essa expressão fim do tempo. Mais uma vez. Pois ainda será para o tempo determinado. Você vê que essa expressão fim do tempo apareceu 2 vezes. Em Daniel 11:35 e em Daniel 11:40. Agora a expressão tempo do fim aparece 3 vezes. Daniel 8:17, Daniel 8:19 e Daniel 12:9. Somando essas 3 vezes, tempo do fim, com as outras 2 vezes, fim do tempo,
das 5 vezes que aparece essa expressão.